paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Como dissemos em vídeos anteriores, existem muitos postos de socorros nas regiões inferiores. Esses postos de socorro são utilizados como bases para as equipes de socorro e auxílio e atuam nas regiões inferiores, e também são utilizados como hospitais, como asilos para os espíritos que estão em sofrimento, também são utilizados como educandários, para esses mesmos espíritos e não conseguem acessar regiões mais altas ou mais cidades de transição. Então esses espíritos são acolhidos nesses postos de socorro e dali são educados, são preparados, para reencarnar novamente aí no plano físico, para vencerem assim os seus desafios, para crescerem espiritualmente. Então, existem muitos postos de socorro nas regiões inferiores, tanto postos de socorro fixos, como eles são móveis, são espécies de grandes naves, e ali mudam de lugar de acordo com as necessidades. Os postos fixos são como pequenas cidades, existe ali um jardim, existe uma vegetação, existe pomares, fontes de água, toda a edificação necessária para o atendimento, para receber esses espíritos que estão em sofrimento. Então há toda uma organização nesses postos de socorro, de trabalho. E ali também atuam os trabalhadores do bem, porque dentro desses ambientes que são construídos nas regiões inferiores, ali a vibração vai mudando, a vibração magnética, as energias vão mudando, porque os trabalhadores do bem começam a atuar nesses ambientes e de gota em gota, vai se formando um oceano, Nós temos que ter essa esperança, porque quanto mais postos de atendimento, de amparo nas regiões inferiores existir, mais assim o bem estará ali penetrando nessas regiões como um facho de luz na escuridão. Esses postos de socorro também, como dissemos, serve de base, para os trabalhadores, as equipes espirituais e descem lá das cidades de transição para atuar tanto nas regiões inferiores como também aqui na crosta do mundo, no plano físico. Sabemos que é uma distância imensa, há muitos desafios ali nessa caminhada. E os espíritos maiores, os espíritos mais evoluídos, eles não precisam desse apoio, assim, no sentido de descansar ali, de buscar força para caminhar novamente, porque eles, em frações de segundos, eles conseguem se transportar de um lugar para outro. Só que as cidades de transição, a maioria dos habitantes não tem esse desenvolvimento, São espíritos ainda e não desenvolveram totalmente as suas faculdades espirituais, e aí tem dificuldade de vencer essas barreiras magnéticas. Então, muitos trabalhadores ali ingressam nessas equipes, eles se apoiam aí nessas bases, nesses postos de socorro para se abrigar, até chegar ali na crosta da Terra. Então serve de base esses postos de socorro e também de apoio necessário para que eles possam realizar as suas tarefas. A espiritualidade maior, os benfeitores, mais evoluídos nas cidades de transição, eles também desenvolvem veículos de transporte, de propulsão aérea, como se fossem umas naves para o nosso entendimento,
E esses veículos de transporte são utilizados também para trazer aí na crosta da terra muitos espíritos e venha e visitar os parentes e não tem essa força mental, essa força espiritual de vencer essas barreiras magnéticas. Então são construídas esses veículos de transporte aéreo, né? De propulsão aérea, e são para conduzir os espíritos, e não tem essa condição de se locomover, como nós dizemos na doutrina espírita, de volitação, de conseguir se transportar de um lugar a outro só com a força do pensamento, né? Então, além desses veículos de transporte, né, os benfeitores espirituais mais avançados, mais evoluídos também, ali nas cidades de transição, a partir das cidades de transição, eles constroem como se fossem estradas de luz, né? São estradas construídas com a força mental desses grandes espíritos, e vão, como, por nosso entendimento, como fosse um tubo de luz, de energias equilibradas, onde muitos espíritos utilizam essas estradas de luz para chegar até aí a crosta da Terra, né? Para e não possa sofrer as influências do plano inferior. Espíritos que vêm, como dissemos, visitar os parentes, espíritos que vêm reencarnar e no processo de aproximação de novo com a matéria, né? Então são facilitados assim essa trajetória, esse caminho. Mas as equipes de socorro e auxílio, os instrutores espirituais não utilizam esses veículos, né? E não utilizam também essas estradas de luz, né? Porque os espíritos estão ali e ingressam nessas equipes de socorro e auxílio, precisam criar, né, resistência própria, precisam aprender ali a desenvolver as suas próprias faculdades, senão, se começar só a usar essas estradas de luz, se começar só a ir através das naves, né, dos veículos de transporte aéreo, eles irão ficar ali como aquelas aves e não tem asa, né, como uma flor de estufa. Então, os instrutores ali, quando vêm descer e a trabalho com essas turmas, vêm pelo caminho comum, né, para que eles possam ganhar resistência e possam ali aprender a desenvolver as suas próprias faculdades espirituais, né? Esses veículos são utilizados vamos dizer assim, né? No resgate, né, de alguns espíritos que estão nas regiões inferiores, né? Mas é muito raro isso. Normalmente a espiritualidade maior, né, os benfeitores, os instrutores, utilizam ali os equipamentos mais rústicos, por exemplo, a roça puxada por cavalo, por mulas, né? Por que isso? Para não assustar, para não chocar os espíritos, estão ali em sofrimento, né? E há uma transição, né? Já pensou ali, o espírito, chega uma nave ali para resgatar aquele espírito, né? Quando há uma ordem superior para isso, o espírito vai tomar um susto, vai achar é um extraterrestre, né? Vão achar que são ali dentro da fantasia da mente, né, humana, então vão achar que é alguém de outro planeta e vem ali, né, levar eles para algum lugar. Então os benfeitores utilizam a roça, os animais, né, para transportar esses espíritos. Quando não, eles utilizam a própria força magnética e eles têm esses espíritos maiores para levar. Mas como eles estão ali ensinando as equipes, então eles vão utilizar esses veículos mais rústicos, né? Também eles utilizam para entrar nessas regiões inferiores onde existe muitos espíritos brutalizados, existem muitas formas animalescas que são criadas
pelas próprias mentes dos que ali habitam, né, em desequilíbrio. Então eles utilizam os animais como os cachorros, né, para ali impor respeito, né? Então as equipes e Sohor, esses espíritos, utilizam bastante os animais para essa tarefa. Os animais auxiliam muito do outro lado da vida também, né? Não só aí no mundo físico, mas do outro lado da vida os animais têm a sua função, né? Tem o seu papel. Então, o trabalho desses postos de socorro, o trabalho de movimentação do bem nos planos inferiores e na crosta é incessante, né? É um trabalho incessante. Para a gente ter uma ideia, tem espíritos, como nós estamos estudando, né, numa cidade de transição, a espíritos evoluídos, já tem muitas faculdades envolvidas, né, espirituais, e outros não. Então, os espíritos mais evoluídos, eles se comunicam à distância, né, através das ondas do pensamento, das ondas eletromagnéticas do pensamento. Mas nem todos têm essa capacidade. E ali, nesses trabalhos, né, de socorro, nessas regiões imensas, que são regiões inferiores, precisa se comunicar, né? Precisa tá entrando em contato ali outras equipes, uns próprios postos de socorro. Então os benfeitores também ali desenvolvem aparelhos de comunicação, né, entre os postos, entre as equipes, para facilitar também esse trabalho, né? E cada posto de socorro está sob a jurisdição, ou seja, está sob a responsabilidade de alguma cidade espiritual de transição, né? Há toda uma organização, né? Há uma interação entre essas cidades, né? Há uma interação também entre os postos, é uma organização imensa, né, dentro desse trabalho de auxílio, né? Nós vamos aqui finalizando esse vídeo, né? E aí deixamos sempre aberto. Eles quiserem enviar suas perguntas, podem enviar. Eles quiserem realizar alguma crítica, alguma observação, pode fazer também, né? Nós pedimos aí para se inscrever no canal, para dar um like, né? Para dar ali um gostei, um legal, né? Isso ajuda muito o canal, né? E possamos aí estar juntos nesse estudo, participar, e Jesus nos abençoe e o alto sempre nos ilumine em nossos estudos. E assim seja.